pessoal, paz do Senhor Jesus, Pastor Carlos aqui do canal Valores do Reino. E queridos, eu quero falar um pouquinho sobre Apocalipse 3 e versículo 11, a qual Jesus ele diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E uma coisa que é interessante, queridos, né? Nós temos que estar atento à nossa vida espiritual. Nós temos que estar atento à nossa vida cristã, porque num vacilo, numa bobeira nossa, a gente pode perder aquilo que a gente tem conquistado em Cristo todo esse tempo. E a nossa salvação, principalmente a nossa salvação, ela pode ser colocada em risco. O diabo ele não brinca em serviço. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Efésios 6:10, a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra poderes espirituais que habitam nas regiões celestes. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia da luta. Queridos, nós estamos em constante batalha espiritual. O diabo ele tenta de todas as formas nos fazer pecar, nos fazer, nos colocar em situações de constrangimento, dar mau testemunho. Tudo isso pode comprometer a nossa salvação. Eu sei que existe a doutrina calvinista, que é a da predestinação, que diz que uma vez salvo, sempre salvo, o que é uma mentira. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá em Mateus 24, versículo 13. Então, ou seja, perseverar até o fim, se você não perseverar, você corre o risco de perder a tua salvação. Jesus falando agora em Apocalipse capítulo 3, e versículo 11, ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, assim, existe o livre-arbítrio. Nós vivemos o livre-arbítrio. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós também entregamos o nosso livre-arbítrio para Ele, para que não mais a nossa vontade seja feita, mas a vontade dEle. O que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a nossa vida está nas mãos de Cristo agora. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, Mateus 28, versículo 20, diz isso. Então nós estamos bem acompanhados, nós estamos com Jesus à nossa frente, o Espírito Santo habita em nós, o Consolador que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Paulo também, Jesus ele disse: vigiai e orais para que não entreis em tentação. Então a vigilância ela é muito importante na nossa vida, a vigilância, a obediência à palavra. Se você caiu em algum laço, se você errou, se arrependa, peça perdão para Deus e procure não fazer mais, cometer mais esse pecado e nenhum outro, na verdade. Mas a gente tem que, se esforçar, e a gente está em constante, numa constante caminhada, a gente está numa caminhada tão longa, e em constantes ataques do inimigo que vem para tentar desestabilizar a nossa fé, de nos desestruturar, mexer com o nosso emocional, com o nosso psicológico. Então, assim, é muito importante que a gente permaneça firme, que a gente persevere e que a gente guarde aquilo que temos conquistado em Cristo Jesus. Então, vamos ficar firmes. Jesus falou, Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É uma responsabilidade. Servir a Deus é uma responsabilidade. Não pense você que servir a Deus é uma aventura, que nós não temos responsabilidades, que uma vez salvo, sempre salvo. Isso é a maior mentira que o diabo inventou, através de Calvino. Agostinho, um dos pais da igreja, já tinha essa visão da predestinação. Na verdade, a Bíblia diz em Efésios, a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça, ela é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. Versículo 9 diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Né? A graça é o favor imerecido, nós não merecíamos. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o que já rebate também a doutrina da predestinação. Né? Aquele que nele crê tem vida eterna. Né? Crer nele significa crer na palavra, nos seus ensinamentos e trazer para a sua vida como padrão, né, a ser seguido. Não por obras, porque ninguém é salvo por obras. O mérito sempre vai ser de Jesus, nunca do homem. Né? Uma vez que nós somos salvos pela graça e nós estamos, né, na caminhada cristã, aí sim Tiago diz, né, que a fé sem obras ela é morta, porque agora nós recebemos uma natureza produtiva e frutífera, para frutificar em toda boa obra, começando em nossa vida, com a Bíblia diz, produzir fruto digno de arrependimento. Tá? Então fica firme, persevera. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus falou, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Lute, não desista, não desanime, fique firme com Jesus, tá bom? Compartilhe esse vídeo, né? Curte, né? Não esqueça de curtir, divulga para o maior número de pessoas possíveis, para que outras pessoas possam receber essa mensagem e nós possamos cumprir o ID de Jesus e pregar o Evangelho a toda criatura, tá bom? Deus abençoe sua vida, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.